esteja conosco, este companheiro que há muito tempo nos visita. Sr. Luiz Miller, Joinville, que vai nos falar sobre os campos do Espírito. Prezadas irmãs, prezados irmãos da nossa dimensão, da dimensão espiritual presente, nossa rogativa a Jesus que todos recebamos muita paz. Temos como tema desta noite a questão do perispírito, os campos do perispírito. Neste momento, queremos então apenas para recordar que o ser humano, nós, seres humanos, somos seres espirituais que estamos em uma experiência humana, passando por mais um período, por mais algum tempo, aqui nessa dimensão, por ocasião da desencarnação ou da morte do corpo físico, retornaremos à pátria espiritual. O perispírito, nesse momento, ele representa um elo entre o próprio espírito e o corpo físico. Em desencarnando, ele vai servir de elemento individualizador. Nós mantemos a nossa individualidade, é ele, esse perispírito, que nos individualiza. Mas muitas pessoas podem pensar que foi a doutrina espírita que criou a ideia do perispírito. É importante recordar de que a ideia de um mediador clássico entre o espírito e o corpo, entre a alma e o corpo, é muito antiga, já dos antigos chineses, os egípcios, com denominações variadas. É o Ki, o Ka, o Nefesh, várias denominações. Carro sutil da alma, várias denominações. Corpo astral, a teosofia chama de corpo astral. Então, se compulsarmos a história da própria filosofia, nós vamos encontrar já desde os pré-socráticos, Pitágoras e outros, a fazerem citações da presença no ser humano de um perispírito, formando o chamado ternário humano. Porque a teologia, por muito tempo e em muitas circunstâncias atuais, ainda apresenta o ser humano apenas dotado de corpo e alma. Isto, na verdade, representa uma dificuldade, porque as pessoas, essas mesmas, elas têm uma grande indagação: como é que a alma ou o espírito irá se relacionar no plano espiritual depois da morte, se não tem mais o corpo físico? Essa é uma grande dificuldade para eles compreenderem, em função de não terem examinado essa questão sob a ótica desse ternário humano. Mas nós vamos nos reportar ainda ao próprio Evangelho, a Jesus, ao apóstolo Paulo, para embasar as nossas assertivas com relação à existência desse corpo. Jesus, de uma forma assim bastante sintética, chamou de túnica nupcial. Apóstolo Paulo, esse já foi um pouco mais claro, embora a túnica nupcial não tenha, hoje, com o estudo do perispírito, não temos mais dúvida que ele realmente se referia ao perispírito ao falar de túnica nupcial. Mas o apóstolo Paulo, nós todos conhecemos a história dele. Antes dele ser o Paulo, ele foi um Saulo, que foi visitado por Jesus a caminho de Damasco, etc. Dali ele foi socorrido por Ananias. De Ananias ele foi para os seus irmãos o judaísmo, já imediatamente querendo apresentar as ideias de
Claro que não foi aceito. Por conselho de Ananias, ele foi para o deserto de Palmira, passou 3 anos, o doutor Saulo, lá naquele deserto, se preparando para o grande apostolado. Volta mais tarde, volta a Jerusalém, vamos pular a história, volta a Jerusalém, sob os olhares desconfiados dos apóstolos, da casa do caminho. Claro, até pouco tempo, 3, 4 anos, ele era o grande e cruel perseguidor. Então, ainda ele foi aceito com uma certa suspeita. Mas dali, depois de algum tempo, ele vai à casa do seu pai. Ele vai a Tarso e se apresenta, é claro, como cristão. E o pai coloca ele na parede, que ele teria que decidir entre ele, seu pai, e o carpinteiro, como era chamado, Jesus. E claro que ele optou pelo carpinteiro. Ele sai dali, no final da tarde, cansado, de certa forma até desiludido, desanimado, mas com uma confiança muito grande em Jesus. Ele vai até a cadeia do Tauro, próximo de Tarso, e pelas 6, 7 horas da tarde, mais ou menos esse horário que nós estamos agora, ele cansado, ele se assenta ao pé de uma árvore, próximo de uma gruta, e ali ele adormece. E na história do Saulo, na história antes dele ser Paulo, entrou 2 personagens que marcaram a vida dele, que foi Gesiel e Abigail. Gesiel, que foi sacrificado por ordem dele, o então Estevão, que ele não sabia que era Gesiel, irmão da sua noiva Abigail. Resumindo, ele viu quando Estevão desencarna, que ele havia passado 3 meses mais ou menos no calabouço, ele estava magro, alquebrado. Também ele viu o desencarne da sua ex-noiva, que depois que ele descobriu que Gesiel era o mesmo Estevão, e era o inimigo dele, ele desfez o noivado. E ela foi definhando, até chegar a tuberculose, hemoptises fortíssimas. E ele vê ela desencarnar um corpo que poderia ser que não servia para mais nada, magra, pálida. Quando ele adormece agora, nesse momento, 6 horas da tarde, 6h10 mais ou menos, ele se encontra com Gesiel, com Estevão e Abigail no plano espiritual. Impressionante esse encontro deles, vocês podem encontrar lá no livro Paulo e Estevão, e observem bem a importância desse encontro. Mas o ponto que queremos destacar nele é o tipo de corpo que ele viu agora no Estevão, que não era mais aquele corpo que ele viu ao quebrado lá, e que morreu sob pedradas. Ele viu agora o corpo de Abigail, que não era mais aquele que ele viu ser levado ao sepulcro. Porém, era a mesma Abigail que ela estava, radiosa, bela, Estevão, belíssimo, mas um corpo luminoso, um corpo brilhante. E ali ele tem um diálogo fantástico. E depois, quando ele desperta, mais tarde, quando ele passa a escrever as epístolas, aí ele já é Paulo, porque nesse momento ele é Saulo ainda. Depois, como Paulo, ele escreve uma das cartas aos Coríntios, né? O pessoal lá de Corinto. Há corpos espirituais e corpos materiais. Há corpos corruptíveis e corpos incorruptíveis. Há corpos celestes e corpos terrestres. Então ele faz uma comparação ali
desses dois tipos de corpos. Os corpos enquanto estamos encarnados, e os corpos quando estamos desencarnados. Ou seja, ele está falando ali aos seus irmãos de Corinto, fazendo referência exatamente ao que hoje o Espiritismo nos apresenta com o nome de perispírito, que Allan Kardec cunhou esse nome. Essa palavra, a palavra sim, ela foi realmente criada, construída, organizada por Allan Kardec. Mas a ideia não, e nem a existência. Imagina que poder teria Allan Kardec para construir o perispírito. Ele construiu o dele, como todos nós construímos o nosso. Então, só para que nós possamos verificar de que as ideias espíritas, os princípios espíritas, os princípios que os espíritos de luz defendem, eles são universais. Não são princípios da doutrina espírita ou do espiritismo. São princípios revelados à existência deles. Eles em si sempre existiram como produto natural. Nosso perispírito é um produto natural, que foi elaborado pelo próprio Espírito, como nós vamos já daqui a pouco começar a falar sobre isso. Muito importante que os princípios que nós adotemos, que nós passemos a aceitar, apresentados pela doutrina espírita, que nós possamos consubstanciá-los sempre no Evangelho do Cristo. A base é o Evangelho de Jesus, é a doutrina do Cristo, porque, até mesmo porque o Espiritismo é o Consolador prometido. O Espiritismo é Jesus de volta. Eu já recebi colocações assim: por que vocês acham que o Espiritismo é o Consolador e não uma outra corrente filosófica ou religiosa ou científica? Ocorre que existem marcas, ocorre que existem princípios que precisam ser observados para caracterizar o Consolador. Nós vamos encontrar duas marcas importantíssimas que foram deixadas e que estão deixadas no Evangelho, palavras do Cristo registradas por João: que o Consolador vos ensinará todas as coisas e relembrará o que vos tenho dito. Duas marcas fundamentais. Qualquer religião, qualquer filosofia, qualquer grupo científico, dê o nome que der, se cumprir esses dois princípios, ensinar todas as coisas e recordar a doutrina do Cristo, os princípios que ele colocou, pode ser chamado Consolador. No momento, nós não temos temor em afirmar que só o Espiritismo está fazendo isso. O Espiritismo, através dos seus princípios, ele nos leva a estudar biologia, astronomia, física, sabe? Todas, para que possamos entender os tais princípios. Nós vamos verificar na nossa fala de hoje quanto de biologia nós vamos ter que falar, para poder conhecer o perispírito, para poder conhecer um pouquinho mais da reencarnação, onde o perispírito vai estar envolvido. Naturalmente, sem conhecimento da biologia, sem conhecimento de genética, nós não teríamos a menor possibilidade de explicar a reencarnação cientificamente. Então seria apenas uma ideia, seria apenas um conhecimento, porque a filosofia trabalha com conhecimento, mas a filosofia espírita tem as suas bases na própria ciência. A filosofia, o conhecimento é extraído da doutrina do Cristo, formando esse feixe de princípios que nós chamamos de doutrina espírita, mas a base, todas essas ideias, elas estão em cima da própria ciência. E claro, com consequências morais, porque é comportamento. É comportamento. Só conhecimento, só bases científicas, sem comportamento. Então, filosofia, bases científicas, com consequências morais, ou seja, mudança comportamental. Mudanças de atitudes mentais, físicas, para que dessas mudanças possam resultar o que o ser humano mais está precisando, eu diria.
no sentimento, que diríamos no amor. Só que o amor, na verdade, encerra toda essa gama de filosofia, de ciência, de religião, de comportamento. O amor é tudo. Mas o amor é, acima de tudo, comportamento. Sem comportamento adequado, não temos sentimento adequado. Ninguém queira primeiro ser bom para depois fazer. Tem que começar a fazer. Começar a ser bom. Sentir que é bom fazer. Para curtir o próprio sentimento. Curtir a própria afetividade. E isso nos leva a comparar os momentos em que nós não somos afetivos. Como nós sofremos. Como é complicado enfrentar situações que também são importantes, se você souber administrar. A questão de você não é fugir das emoções, é ter domínio sobre elas, é ajustar as velas de acordo com o vento. Isto tudo é amor. Mas isso parte de quê? De uma filosofia, ou seja, de conhecimentos que foram adquiridos para gradativamente serem incorporados, transformados em comportamento para, como consequência disso tudo, gerar o sentimento. Gerar o amai-vos recomendado pelo Espírito de verdade no Evangelho segundo o Espiritismo. Muito importante. Então nós estamos trabalhando com filosofia lida com conhecimento. Importantíssimo isso, para que nós possamos gradativamente ir tendo consciência das nossas atitudes, das nossas decisões, das nossas escolhas. Nós vivemos cotidianamente diante da necessidade de escolhas. E tenhamos consciência, sempre que estivermos diante de escolhas, claro, vamos escolher. Quando escolhemos, alguma coisa precisa ser renunciada. Senão não é escolha. Muitas vezes nós, sei lá, nos mantemos meio neutros para não ter que escolher. Porque aí nós vamos ter que realmente renunciar a alguma coisa. Mas são questões para pensar. Então, voltando à questão do perispírito, então a ideia, então já ficou claro, a ideia antiga, ou seja, sempre existiu, né? Porque é ele que forma, como eu disse há pouco, é ele a ponte entre o espírito e a matéria mais densa, é o perispírito. Né? Mas muito bem, qual é a natureza? Não sei se a gente consegue colocar algumas ideias. Qual é a natureza do perispírito? O que ele é feito? Né? Quando que ele foi feito? Quando é que ele foi organizado? Ele é uma organização? Agora, o perispírito já pronto no ser humano, ele é um modelo organizador biológico. Muito bem. Mas isto é produto, isto é uma conquista. Deus não criou assim o homem. Aqui está o homem, aqui está o espírito e no meio o perispírito. Prontinho. Não é isso. Isso é criacionismo. Nós não defendemos o criacionismo, nós defendemos o transformismo, o evolucionismo. Muito bem. Como é que o espírito foi criado? Vamos lá na codificação, vamos verificar de que nós fomos criados simples e ignorantes. Vocês lembram disso? Nós estamos recordando para que a gente vá construindo, né, o nosso raciocínio, para podermos entender o processo de formação do perispírito. Então fomos criados simples e ignorantes. Simples como seres indivisíveis, minha gente. Um corpo simples é um corpo que não se divide. O princípio inteligente foi criado simples, indivisível. E ignorante, ou seja, sem conhecimento nem do bem nem do mal. Sem conhecimento. Sai das mãos do Criador. Vamos usar essa metáfora, né? É lançado no rio da evolução, que é a dimensão em que nós passamos a respirar no mundo atômico. Olha só. Começamos a respirar, começamos o nosso processo evolutivo no mundo atômico. Questão 540, livro dos Espíritos, final da resposta. Lá começa. Mas começa o quê? O que ele começa a fazer? Ele não sabe fazer nada. Ele é simples, é indivisível, mas é ignorante. Absolutamente ignorante. Olha só.
fazer o quê? Então nós vamos buscar, olha só, sempre estribados na codificação, vamos buscar a questão 621 e lembrar que os Espíritos nos responderam que a lei de Deus está na consciência. A consciência é esse princípio inteligente sendo criado. A consciência não é esse grupo de neurônios formando aqui o nosso consciente atual. Não é isso. A palavra consciência que está ali, a questão 621 se refere ao princípio inteligente em si, seja ele quando está começando, seja no estágio que nós já estamos, seja no estágio que está lá no cachorrinho, no coelhinho, na cobrinha, na grama, sei lá onde, em que estágio. Ali está uma consciência com seu determinado nível evolutivo, com a lei divina dentro dele. Vamos usar essa expressão, dentro do próprio princípio inteligente, e essa lei que vai fazer com que ele seja impulsionado, que haja luz, para que tenha os dispositivos para ligar aparelhos. Comparando o corpo com a casa, as células somáticas é o elemento de alvenaria, e as células neurais é a corrente elétrica da casa. Então a corrente elétrica em nós, isso ocorre através, via neurônios, essa corrente, com ela, nós estamos intimamente ligados, corpo, perispírito e mente, levando informações no nível de sóis, são condutores, levando informação e recebendo todos os tipos de informação, todos os tipos possíveis e imagináveis. Então o corpo, nós nesse ternário, né? Alma, perispírito e corpo, não é uma coisa tão simples como pensávamos. É todo um complexo. E quanto mais nós conhecemos esse ternário, mais nós aprendemos a admirar a vida. Que nesse caso estamos querendo dizer admirar Deus, a inteligência suprema do universo. Ao permitir, ao outorgar que o princípio inteligente seja o autor disso tudo, o coautor, vamos dizer. Deus estabelece todos os projetos para nós, coloca na lei, essa lei é colocada no princípio inteligente. Então essas propriedades, olha só, são essas propriedades que o espírito se envolve, que ficam, digamos assim, incrustadas no perispírito ou gerando disposições moleculares no perispírito, que dá, por exemplo, o poder, a propriedade de plasticidade. O que é isso? É a possibilidade do espírito, em estando desencarnado, atuar sobre o próprio perispírito, dando a conformação anatômica que ele queira. Essa propriedade plástica permite isso. Evidentemente que o espírito precisa aprender a fazer isso. Não é qualquer espírito que sabe fazer. Nós sabemos, mas de uma forma inconsciente, né? Porque a gente faz isso. A mente atua de uma forma inconsciente, trabalhando nessa matéria plástica, que é o nosso corpo, que também é plástico, também tem propriedade plástica, dando esses contornos anatômicos, enfim, fazendo com que órgãos sejam regenerados e assim por diante. De formas que dão várias propriedades, né? Tem muitas propriedades. A plasticidade eu lembrei agora, mas tem duas que eu gosto muito de lembrar dessas duas, que se chama expansibilidade e contractilidade. É maré alta e baixa, é contração e expansão. Isso está no perispírito. Quando o espírito reencarna, essas duas propriedades precisam estar, de certa forma, equilibradas, porque são elas que vão cuidar de todo o comboio celular em desenvolvimento. O que impulsiona a formação das células, além, claro, usando-se, valendo do poder hereditário, das questões genéticas, é a mente através dessa propriedade expansível. Tem momentos que são cruciais, onde aparecem muito forte essas propriedades, principalmente
caso de suicidas reencarnando. Primeiro nós vamos ver por que o suicida reencarnou. Desencarnou. Por que houve o suicídio? Por que ele praticou o suicídio? Via de regra, o suicídio vem através de um processo chamado depressão, de um estado deprimente, um estado depressivo. E o depressivo, ele está com a contractilidade em alta. Eu costumo dizer que ele já está murchando em vida antes de desencarnar. Cuidado, quem tiver problema dessa natureza, procure recursos. Porque a contractilidade vai fazer com que haja cada vez mais digamos assim, um processo letal de células. Mais células morrendo do que nascendo. Que a expansibilidade que provoca e estimula a criação de novas células está acontecendo, mas com freio de mão puxada, mais lenta. A outra está a todo vapor, que é a contração. Isso vem explicar o reencarne desses espíritos quando eles precisam de algumas tentativas para poder conseguir reencarnar. Olha só, por quê? Porque, digamos, vamos na primeira encarnação. A contractilidade está em alta. Reencarna, ou seja, começa o processo da reencarnação, a concepção, e ele precisa estar estimulando a produção celular. Mas a expansão dele está em baixa e a contração está em alta. Na medida em que vão produzindo, também vai morrendo, e as células, num ritmo acelerado no sentido de morte da célula. Então, quando deveria estar já com a quantidade X de células formando já aquele embrião, não ocorre. E aí o que vai acontecer? Muitas vezes, mas muitas vezes, o aborto aparece, surge o aborto, as mães, muitas vezes, as mulheres, né, nem perceberam, porque aqui o aborto ele aconteceu antes da próxima menstruação. Você pergunta, mas para quê? Por que a vida permite isso? Qual é o benefício que vai gerar para o espírito que quer reencarnar e fica 20 dias, por exemplo, só no ventre materno? É importante, porque esses 20 dias irá gerar nele gradativamente, novamente, o gosto pela vida. Aprender a lutar pela vida, porque o depressivo não quer lutar pela vida, ele se entrega. E isso não é do corpo, isso é o espírito, ele vai para o outro lado, com essas características, em muitos casos, perde até partes do seu perispírito, pode até se chegar a uma condição de ovoide, como nós sabemos. Então, essas duas propriedades, elas vão, através dessas reencarnações sucessivas, eu diria assim, para o nosso quadro, seriam frustradas. Mas o plano espiritual que organiza isso sabe que aquele espírito só pode ficar 20 dias. Que é muito importante, ou que são muito importantes esses 20 dias. E já volta para a espiritualidade o estímulo a mais. 1, 2, 3, 4, não se sabe quantas vezes. Depende do despertar do espírito. Isso não é só quando estamos ali, não. Em qualquer lugar, o despertar nosso para as nossas mudanças mentais, isso pode acontecer a qualquer momento. E está acontecendo. Então vai chegar um momento que esse espírito também vai despertar gradativamente com essas experiências adquiridas agora, dessas reencarnações frustradas. E vai começar a haver inicialmente um equilíbrio entre contractilidade e expansibilidade. Até chegar num ponto que a expansão vai superar. Porque essa contractilidade vai continuar, senão as nossas células não morreriam nunca. Então, é preciso haver esse equilíbrio. Né? Células que estão morrendo com células que estão sendo renovadas. Okay? Então, essas duas propriedades são muito importantes. Então, o perispírito, ele tem todas essas questões importantíssimas, né? Mas ele também tem funções
funções. Então ele tem nós falamos da natureza dele, de alguma forma, de alguma propriedade, mas ele tem funções que, de certa forma, nós falamos no início, que é a de unir, é um elo, né? Esse elo que faz com que as ligações ocorram entre mente e corpo físico. O intermediário é esse modelo organizador biológico, ou perispírito, como nós falamos, né? Ele também tem uma função muito importante, que é mantenedor, ele ajuda a manter, e acabei de citar a questão das duas propriedades, que ajuda a manter esse comboio celular, fazendo com que o espírito possa ficar mais tempo encarnado. Ou seja, cumprir a sua programação encarnatória. Porque nós, ao reencarnarmos, é feita uma programação. Nós reencarnamos para viver, vamos dizer, 80 anos. O corpo que recebemos tem possibilidade de dar uma vida útil de 80 anos. Mas durante o tempo em que passamos encarnados, nós fazemos um dispêndio energético desnecessário de enorme grandeza. E o fluido vital, eu lembro que eu falei do fluido vital, inicialmente vem dos dois gavetas. Esse fluido vital, enquanto a criança está sendo formada, os órgãos da mãe sustentam, porque o fluido vital é mantido pelo movimento dos órgãos. Enquanto os órgãos da criança ainda não estão em movimento, o coração não começou a bater ou coisa parecida, ele depende 100% do movimento dos órgãos. Mas depois que nasce, ele é cortado o cordão umbilical, ele não recebe mais esses estímulos diretos que recebia dos órgãos da mãe, vai depender do movimento dos seus órgãos. E cá estamos nós, o corpo que temos, mantendo esse fluido vital com o movimento dos nossos órgãos. Mas o nosso corpo precisa ter saúde. E saúde representa todos os órgãos em dia, se movimentando plenamente para que esse fluido vital possa ser mantido até aquela data programada da nossa encarnação. Mas, pelo despeito energético desnecessário, que eu falei há pouco, a gente faz N bobagens, né? Nós provocamos, digamos assim, não uma falência, mas um depauperamento dos órgãos precoce. Nosso fígado podia funcionar bem, sei lá, durante esses 80 anos, mas abusamos de alimentos, abusamos de bebidas, abusamos do nosso emocional. Vocês não imaginam como o emocional age sobre o somático. Isso tudo vai fazendo com que o fígado vá perdendo o tempo útil dele. Abusamos dos rins, abusamos do baço, abusamos, enfim, do coração. O nosso emocional, e mesmo alimentos, enfim, noites mal dormidas, nós vamos gastando energia. A vida, ela não dá nada de graça. Nós precisamos de energia, precisamos de combustível. E esse combustível, se você enche o tanque do carro e viaja o necessário dentro de uma programação, você vai ficar na programação. Mas se você faz desvios, linha telefônica, se você usa demais, ali seria para um recadinho rápido, mas a gente fica 20 minutos, 15 minutos, como é que fica? Vai gastar mais. Então tudo demanda compensações energéticas. Olha só que coisa fantástica. Isto nos leva a pensar na página lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: cuidar do corpo e do espírito. Porque tem gente que pensa assim, ó, bom, eu agora sou espírita, vou cuidar só do espírito. Isto não é possível. Por quê? Porque para você cuidar do espírito, você precisa cuidar do corpo, que é o teu veículo. Você é o espírito, você é a alma. Você tem um instrumento que precisa dele para ficar aqui algum tempo. 50, 60, 80, 90, e a expectativa de vida está cada vez maior.
Então vejam a necessidade urgente de nós cuidarmos dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas emoções, de nós entendermos que nós somos os gestores, que precisamos assumir essa gestão desta empresa que é você, que nós somos. E claro, não apenas fazer um plano da Unimed, né? Bom, então com isso eu resolvi o problema. Não é isso. Isso também é bom, eu até chamo isso de plano de doença, em todo caso. Né? Você vai quando ficar doente. Procure prevenção e comece pelos sentimentos. Pensamentos, sentimentos, atos. E claro, buscar orientações fisiológicas, no sentido de alimento, no sentido de vida, no sentido, para a preservação desse corpo que é de uma importância incalculável. No livro Missionário, acho que era Missionário da Luz, André Luiz recomenda para o Espírito reencarnado. Vê se você volta na condição de completista. Ele diz, mas o que é completista? É aquele completo tempo reencarnatório. E é informado para André Luiz e para a equipe de que a esmagadora maioria de nós estamos voltando antes do tempo. Quando me perguntam, por exemplo, alguém morreu, alguém desencarnou, o senhor acha que chegou a hora? Eu disse, claro que chegou a hora. Se der para conversar, eu digo, depende da hora. A hora que você determinou, aquela hora que foi determinada por você reencarnou. Mas que chegou a hora, chegou. O corpo não tinha mais condições. Em alguns casos. E outros tinha condições, não chegou a hora. Ou então também já não tinha mais condições na hora abraçada. Então sempre nós vamos desencarnar na hora certa. Agora, quem determinou essa hora, grande maioria, aí somos nós. Pelos descuidos, pelos desmandos que temos com relação a essa beleza chamada corpo físico, que é um instrumento excepcional de evolução para o espírito. Vocês poderiam perguntar, mas peraí, o espírito não pode ficar no mundo espiritual, precisa reencarnar? Claro que sim. Porque uma das vantagens de nós estarmos encarnados é que o nosso passado está de forma obnubilada. Nós temos um passado, está dentro de nós, está conosco. Mas nós não temos acesso exatamente pela misericórdia de Deus, para que agora nós comecemos um processo novo. Como disse Jesus, vai, não peques mais. Um processo novo. Mas evidentemente que nós não temos memória, mas as necessidades com relação a esse passado aparecem no dia a dia, os relacionamentos e questões físicas e assim por diante. Então, na verdade, isso tudo são informações importantes para que nós possamos entender, primeiro, o que somos. Somos seres espirituais com a experiência humana. Somos espíritos, somos almas. Estamos no corpo, viemos do mundo espiritual, estamos aqui por algum tempo e vamos voltar aqui neste planeta por algum tempo e vamos voltar para a nossa dimensão espiritual, para uma das colônias que circundam a Terra, de onde nós saímos. Vamos passar pelo umbral? Vamos. O tempo de passagem vai depender de cada um. Tem algum que passa meio absolutamente veloz, nem percebe, e outros se arrastam ao longo do tempo. Tudo depende de onde estão os nossos interesses. Jesus disse assim, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Isso também é muito importante para que nós entendamos as coisas materiais, como elas são importantes para nós, mas o perigo delas na medida em que nós nos apegamos a elas. Se o nosso coração estiver nessas coisas materiais, como posse, como apego, então claro que isso irá nos dificultar, nos desligar daqui. Mas na medida em que nós percebemos a importância dessas coisas, trabalharmos para manter as coisas que nós temos e quem sabe até produzir mais, mas sempre observar a importância delas como instrumento para a evolução do eu espiritual, de mim que sou o espírito. Elas são instrumentos. A família é um instrumento, as coisas materiais são instrumentos. Observa
perceber que nós, como seres espirituais, estamos aqui para essa experiência humana por algum tempo. Daqui a pouco vamos desencarnar, e aí sim vamos novamente retomar o conhecimento do passado de uma forma gradativa, mas vamos indo e vamos vendo quanto nós produzimos, quanto podíamos produzir e assim por diante. E ficamos algum tempo, daqui a pouco estamos de volta nessas reencarnações necessárias, por enquanto, caminhando em busca daquilo que Jesus determinou. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Isso é uma determinação divina. Esse sede perfeito também está dentro de nós, porque a lei divina está dentro de nós, que nos impulsiona para que nós estejamos avançando, evoluindo, cuidando dos nossos sentimentos, observando esse lado afetivo, evitando a questão do ódio, do rancor, da mágoa, que isso destrói, né? E hoje nós sabemos como que destrói a mágoa, o ódio, o rancor, porque produzem, olha só, isso é físico, produzem substâncias tensionantes. Impressionante. Nós baixamos a nossa ação do cérebro novo e trabalhamos com o cérebro antigo, o córtex, produzindo substâncias tensionantes que provocam as chamadas injúria celular, a morte das células. Cada vez que estivermos, lembremos, vamos evitar, claro, né? Passar por situações tais, mas tenhamos consciência disso, somos responsáveis e também nesses momentos estamos, de certa forma, atuando na diminuição do tempo. Poderíamos ficar aqui na Terra, encarnados. E claro que os nortes, e onde está o norte disso tudo? Que orientação o Espiritismo nos dá para termos uma vida cada vez mais tranquila, mais em paz? Só lembrando que ter paz não quer dizer não ter problemas. É buscar Jesus, é buscar seus ensinamentos, amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo, a si mesmo. Se tiver que perdoar 7 vezes, 70 vezes 7, quantas coisas? Caridade, perdão, amar o próximo. Então Jesus é o norte. Nós, a escolha é nossa, as decisões sempre serão nossas. Que o Senhor nos ampare a todos, que todos possamos, ao sair daqui, continuar levando conosco esses sentimentos nobres que estamos sentindo neste momento, que isso possa gradativamente passar a fazer parte da nossa vida. Muita paz a todos. Nós agradecemos ao Sr. Luiz desta aula, maravilhosa, que nós tivemos de hoje. Com certeza vamos sair daqui sabendo um pouco mais.